Atos. Eu pedi que cantasse uma música só hoje, gente, para que eu tenha um pouquinho mais de tempo para pregar. Eu posso confessar uma coisa para vocês? Nossa, deixa eu só abrir aqui, porque eu vim numa correria lá de baixo. Isso. Só um momentinho, tá, gente? Está abrindo aqui o processo. Eu vim numa correria lá de baixo e não deu tempo ainda de abrir aqui. Mas eu terminei de escrever, aliás, no meio dessa passagem aqui, que nós vamos trabalhar hoje, que é Atos capítulo 5. Eu acabei de escrever o sermão e conversei com o Senhor. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu não quero pregar isso não. Eu quero pregar esse negócio aqui não. Mas como a gente está na sequência, né, não tem como pular. O Senhor falou, não tem como pular. Né? Aí eu falei, bota uma gravata. Isso não, você já veio na gravata de ceia, o povo já compreendeu a visão, já aceitou, amém ou não, irmão? Já está tudo em paz. Mas hoje vai ser um pouquinho pesado, tá, irmãos? No amor. Entenda a palavra de hoje como uma palavra bem pastoral, uma palavra de amor, não é uma palavra de briga, de repreensão, mas é uma palavra bíblica. Né? O meu desejo é que o Espírito de Deus ele trabalhe aí no seu coração de uma forma bem bacana, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5 de Atos, nós estamos na sequência do livro de Atos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que você recebeu da propriedade? Ela não lhe pertencia, ela não lhe pertencia, foi uma pergunta. E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa, ou uma coisa como essa, um negócio dessa natureza? Né? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e o que tinha acontecido. Verso 6. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro então perguntou, diga-me uma coisa, foi por esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Né? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro então lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí na porta os pés daqueles que sepultaram teu marido e eles vão te levar também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dos apóstolos. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se em toda a igreja de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar ao nosso Deus? Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, uma manhã que nós temos um privilégio incrível de estarmos aqui juntos e de nós nos voltarmos para a Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, ó Deus, nos dê entendimento e nos ajuda a extrair da Tua palavra aquilo que é para a nossa exortação, para a nossa correção, para o nosso crescimento, para que continuemos a andar na Tua presença conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós estamos seguindo, então, na sequência do livro de Atos,
E a gente está falando do avanço da igreja e das medidas de contenção que Satanás estabeleceu, né, usou, melhor dizendo assim, para conter esse avanço. Então a igreja está crescendo, a igreja está feliz, a igreja está se desenvolvendo, mas como eu falei, Satanás não dormiu. Então ele vai criando estratégias, e a primeira medida que Satanás usou foi a medida da violência. Então a gente viu lá, iniciando no capítulo 3, que logo depois do dia de Pentecostes, né, nós tivemos ali o povo alegre, Pedro e João saíram para ir ao templo, curaram uma pessoa, aquilo foi um motivo de grande alegria, de grande estímulo, ele aproveitou para pregar o evangelho, mas aí logo em seguida o Sinédrio chegou, prenderam eles, enfim, foi uma questão física. Não é? Então a gente viu que naquele momento Satanás estava tentando ali impedir o avanço da igreja, mas a igreja se uniu e respondeu a isso. Não é? Pedro e João, quando saíram da prisão, se uniram aos seus irmãos em oração, e Deus respondeu a essa oração. E a resposta de Deus foi encher aquele lugar onde eles estavam reunidos, e o lugar ficou todo cheio da presença de Deus, e todos saíram dali cheios do Espírito Santo. E a igreja, então, voltou a ser feliz novamente. Satanás, então, agora começa a colocar um outro plano em curso. Mais um plano para conter ali, então, o crescimento da sua igreja. E agora a estratégia ela é interna. A gente vai ver na semana que vem, provavelmente, mais outra estratégia de Satanás, mas hoje é uma coisa mais interna, não é? Que ele vai trabalhar aí na vida da igreja. É um problema moral, é uma questão de caráter. É isso que vai ser trabalhado agora. E Lucas, então, fecha a narrativa anterior com o exemplo de Barnabé. Barnabé é um exemplo do que significa Atos capítulo 4, verso 32, que nós estudamos na semana passada, que vai ser colocado aqui só para você relembrar. Esse foi o estado de espírito da igreja, da multidão dos que creram, não é? Era uma somente, um só coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas eles compartilhavam tudo o que tinha. Barnabé é justamente um exemplo dessa visão, desse espírito, desse coração que a igreja estava vivendo naquele momento. Estava todo mundo feliz, Deus estava agindo, todo mundo estava cheio do espírito. E Barnabé, então, toma uma posição que é aquilo que o povo estava vivendo. Um só corpo, um só coração, uma só mente, uma só visão, todo mundo junto. Então Lucas fecha essa narrativa dando esse exemplo de Barnabé. Barnabé é o sujeito unido. Barnabé é o sujeito desprendido. Barnabé é um sujeito generoso. E esse era o espírito reinante na igreja primitiva, mas nem todo mundo estava nessa onda. Nem todo mundo estava pensando igual. Nem tudo aquilo que parece ser é. Não é isso? Já disse, se eu não me engano, William Shakespeare, nem tudo que reluz é ouro. Então nem é todo mundo que estava com a mesma visão. Todos estavam ali desfrutando da mesma coisa, mas nem todos com a mesma visão. Nem todo discurso representa a sinceridade do coração. Nem toda figueira produz bons frutos. E isso é importante para você fazer uma coisa que eu tentei trabalhar com a minha classe hoje. Nós estamos estudando a doutrina da perseverança dos crentes. E eu falei para eles, uma coisa que vocês precisam entender, uma desconstrução que você precisa fazer, é aquela ideia de uma igreja perfeita. Isso não existe. E a prova está aqui. Não é? Então Lucas nos mostra o exemplo negativo de Ananias e Safira, pessoas cuja hipocrisia já estava nos seus nomes. Você sabe o que significa Ananias? Irmão Ananias está aí hoje? Não? Cadê ele? Está aqui ou não está aqui? Coitado do irmão Ananias.
Ananias significa Deus é gracioso, menos o Ananias. Da Bíblia aqui, esse aqui. Não o irmão Ananias. Aí o irmão Ananias está ali, ó. Não levantou a mão, irmão Ananias. Ok? Ananias significa Deus é gracioso, mas o cara não era. Olha a hipocrisia já no nome do cara. Você sabe o que significa Safira? Lindíssima, belíssima, formosa, mas capaz de fazer coisas feias, comportamento feio. Então a hipocrisia já está no nome, e é justamente esse o pecado desse casal. O pecado da hipocrisia. Parece ser o que não é. É o pecado da hipocrisia, um dos maiores pecados combatidos por Jesus Cristo. Ser o que não é. Parecer ser o que não é. Você parece muito gentil, mas você não é. Já viu o vendedor de loja? Você chega lá, ele é de uma gentileza incrível. Até você pagar. Depois ele passa por você, eu já tive essa experiência. No mesmo momento, na mesma calçada, no mesmo dia que você comprou, na mesma loja, no mesmo espaço, nem olha para a sua cara. Na loja da Naide é diferente, né, Naide? Lá não é assim. Isso é só na loja do Ananias e da Safira. Fazer parecer o que não é. Então vamos num texto para a gente entender isso. Olha só. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou lá no pé dos apóstolos. Primeiro versículo nos fornece as informações sobre o desdobramento do pecado. O que aconteceu? Tá certo? A gente viu anteriormente que os crentes primitivos, eles estavam unidos na mesma visão. Então, aqueles que eram necessitados, eles eram amparados pelos outros. A gente já estudou isso semana passada. Como é que isso acontecia? Haviam crentes com propriedades e bens, e eles dispunham para a venda e depositavam o dinheiro lá na igreja para que os apóstolos, então, sanassem as dificuldades daqueles que precisavam. Ok? Não era uma coisa assim, vamos ver todo mundo igual. Eu tenho 2 carros, você vai ter um, tá? Não era isso. Há uma necessidade real, há uma necessidade, a pessoa não tem onde dormir, ela não tem o que comer, ela converteu. Beleza, nós temos aqui um dinheiro aqui, nós vamos ajudar essa pessoa até que ela consiga caminhar com as suas próprias pernas. Então, as posses, elas eram dos donos. Ninguém era obrigado a fazer isso. Uma pessoa podia vender, e ela vendia uma posse, ela podia dar todo o dinheiro lá para esse ministério, ou não. Ou ela podia dar parte. Olha, eu vendi um terreno ali, ele custou R$100, mas é o seguinte, eu vou ajudar com 10, eu vou ajudar com 20, ou eu vou ajudar com 100, eu vendi para isso. A propriedade era do dono, assim também como o dinheiro era dele. Não é? E esse casal, talvez, vendo pessoas como Barnabé doando os seus bens e depositando na igreja, e vendo como essas pessoas e o comportamento delas eram comportamentos admirados, que eram evidências que eles estavam no mesmo espírito, provavelmente pensou, vamos fazer a mesma coisa. A gente vende o nosso. Essa ideia estava na sua mente, na sua cabeça, mas não estava no coração. Era uma coisa que estava na mente, eles até queriam ser daquele jeito. Queriam fazer daquele jeito, mas era só na cabeça. O coração não era. Queria viver, queria aquela admiração, queria estar junto, queria participar daquele espírito, mas era só na cabeça e não no seu coração. Então eles pretenderam fazer isso. Então, muito provavelmente, eles prometeram a mesma coisa que Barnabé e os demais. Olha, nós vamos vender ali, gente, nós vamos depositar aí, né? E aqui nós podemos aprender uma lição muito grande. Presta atenção, não tente ser o que você não é. Não tente parecer o que você não é. Se você não é uma pessoa unida com a Igreja de Cristo, desprendida de coisas e generosa, não tenta parecer ser. Deus conhece o seu coração. Já ouviu essa frase? Deus conhece o seu coração. Se você não tem um coração de servo,
Se você não está disposto a servir ao Senhor com sua vida, não fica por aí dizendo que você é o que você não é. Você não é servo, irmão. Você deseja ser. Está aqui na sua cabeça, mas você não é. Então, cuidado com essas palavras. Ora para Deus, confessa o seu pecado, pede a Deus força para que você seja o que de fato você pensa que é e diz que é. Diz isso para Deus, conversa com Deus. Senhor, eu venho aqui confessar o meu pecado, eu desejo ser uma coisa, mas eu ainda não sou. Então peça a Ele, é isso. Ora a Deus, confessa o seu pecado, pede a Ele força. Nossas atitudes não estão alheias ao conhecimento do Senhor da igreja. Pensa bem nisso, gente. Existe um atributo de Deus que devia deixar a gente estatalado. Pensa bem numa coisa. Imagina que eu pudesse plugar um pendrive na minha cabeça e toda a sinceridade da minha vida passar nesse telão aqui, ok? Existe um pendrive desse plugado no seu coração e a sua vida está aberta para Deus. Não tem nada que a gente esconde dele. Entende isso? Pensa, esse atributo de Deus chamado onipresença, onisciência, devia deixar qualquer crente gelado, igual está o frio hoje de manhã. Então, cuidado com isso. Outra informação é que Lucas faz questão de frisar aqui 2 vezes que o marido e a mulher estão mancomunados nesse negócio. O que está acontecendo aqui é um conluio. Entende isso? Então não pensa que você não é responsável pela avareza do seu cônjuge. Se os 2 forem crentes, obviamente, tá? Você é responsável junto com ele, você é responsável. Pastor, é ele quem resolve as questões financeiras da minha casa, mas com seu consenso. Se os 2 forem crentes, é confortável para você aceitar daquele jeito. Então você é tão avarento quanto o seu cônjuge. Entende isso? É um conluio. São os 2, juntinhos. Quando Eva comeu o fruto proibido, o juízo de Deus não poupou Adão. Ele foi responsável junto com a sua esposa. A casa toda pagou pelo pecado. Os filhos de Adão pagaram pelo pecado da mãe. Comeu a fruta, a morte entrou, teve assassino dentro de casa. Todo mundo junto, é um conluio, todo mundo paga. Assim como a graça de Deus é capaz de transformar toda a casa, os nossos pecados, eles também podem prejudicar toda a casa. Foi assim com a casa de Saul. O pecado de Saul prejudicou e levou à morte seu filho. Foi assim na casa de Davi. O pecado de Davi com Betseba levou à morte do seu filho e de outro filho chamado Abisalão. A desgraça entrou na casa de Davi. Você já percebeu como que Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas foi um cara que viveu a pior derrota dentro da sua casa e da sua família. Foi assim na casa de Eli, um grande sacerdote, um homem do Senhor, capaz de ouvir a voz do Senhor, mas como seus filhos pagaram o erro e morreram. Então, toda a casa paga, é um conluio. Não descanse nessa coisa, mas o responsável é ele ou é ela, não é você, que tem o consenso junto. Isso aqui é um conluio, é todos 2 juntos. E depois desses 2 versículos iniciais, então Pedro faz uma série de perguntas importantes para o entendimento do texto. Olha o que ele vai dizer no verso de número 3. Ananias, como que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que você recebeu? Como é que você fez isso? Como é que você permitiu? Observe aqui que na primeira pergunta de Pedro, nós podemos ter 3 questões importantes. Primeira delas, ele permitiu que Satanás enchesse o coração.
Gente, isso aconteceu dentro da igreja. Era culto. Era um movimento. Outro dia eu escutei um pastor falando uma coisa muito interessante. Caim, quando matou Abel, eles não estavam num bar tomando uma cerveja. Eles não estavam numa partida de futebol. Eles não estavam jogando sinuca. Eles estavam fazendo o quê, gente? Eles estavam num culto. Você tem noção disso? A briga aconteceu por causa de um culto. Foi assim que Caim matou Abel. O trâmite da coisa se desenvolveu num culto. Isso aqui é um culto. Os caras estavam no culto. Não é? Isso aconteceu dentro da igreja, isso aconteceu com pessoas que estavam desfrutando de um ambiente cheio do Espírito. E igreja não é uma bolha. Crentes não ficam possessos, mas podem ser influenciados por Satanás. E ele planta a semente no terreno que ele acredita que vai dar fruto. É ali que Satanás planta a semente dele. Ele fez isso, por exemplo, com Acã, quando o povo de Israel vivia a alegria da sua primeira vitória no livro de Josué. Lembram disso? É uma situação análoga. Só que uma no Antigo Testamento e a outra no Novo. Acã fez a mesma coisa. O povo estava todo feliz, o povo estava vibrando porque eles conseguiram avançar e conquistar Jericó. Vai um indivíduo lá do povo e roubam as pratas. A mesma coisa. Ele fez isso com Judas, quando todos estavam desfrutando da primeira ceia. Satanás foi lá e encheu o coração de Judas. Eles estavam no culto. Hoje eu falei disso aqui na nossa classe de escola bíblica aqui, não é? Gente, se é que é coisa melhor do que o cara fazer parte do ciclo de 12 de intimidade de Jesus, pastorzão, melhor pastor do mundo, é Deus pastoreando 12, o cara se perdeu. Eu ainda falei para eles, não culpem esse pastor aqui quando uma ovelha sai do rebanho. Porque, pelo amor de Deus, o cara era a ovelha de Jesus, cara. O cara era do rebanho do Todo-Poderoso. Palavras bíblicas na veia. Quer dizer, nem era Bíblia, ele era a própria Bíblia encarnada, é verdade ou não, irmãos? Está aí, não é? Então, isso aconteceu com Judas, plantou. Enquanto nós descansamos, quando tudo parece bem, Satanás está plantando a semente da avareza no coração das pessoas, a semente da discórdia, a semente da inimizade, a semente da inveja, a semente das contendas. Está tudo parecendo uma festa, está tudo bonito, e Satanás vai lá naquele coraçãozinho que ele sabe que pode dar fruto, e ele vai plantando a sua sementezinha ali naquele lugar, não é? Então, tudo isso ele faz com o propósito de frear qualquer tentativa de crescimento de uma igreja. Cuidado com isso. Quando parecer tudo bem na sua igreja, está todo mundo dando certo, está tudo feliz, Satanás não está dormindo. Ele está procurando aquele coraçãozinho que ele pode chegar lá e colocar uma sementezinha. A sementezinha da inveja, a sementezinha da discórdia, da contenda, da fofoca, da divisão, da mentira. Ele vai colocando da avareza. Está todo mundo, vamos construir um templo novo, vamos. Está todo mundo envolvido. Ele vai lá naquele coraçãozinho da avareza e coloca lá uma pitadazinha. Então, cuidado, quando tudo parece bem, não significa que está tudo bem. Satanás está trabalhando, não é? A palavra de Deus diz o seguinte: acima de tudo, preste atenção nisso, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Está lá em Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Outra revelação nessa pergunta, ele vai dizer, você mentiu ao Espírito Santo. Observe a gravidade do pecado. Ao prometer abençoar a igreja, eles não mentiram para os apóstolos, eles mentiram ao Espírito Santo. Não é? Presta atenção, irmãos. Não é sobre o pastor ou os crentes
mas é sobre Deus. Quando você promete que vai servir mais, quando você promete que vai ofertar mais, quando você diz que está à disposição do Senhor, essa palavra não é para o pastor. Essa palavra não é para os outros líderes, é uma palavra que você está dando a Deus. Então, cuidado com isso, não é? O escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, lá no capítulo 5, no verso 4 até o 7, ele diz assim, quando você... Gente, hoje nem água veio, quando eu falei que ia ser tenso, e olha que hoje é dia do pastor, hein? Nem água veio, irmão. Pegou água aí, irmão. Aí meu filho já se posiciona, que a boca está seca, que o assunto é tenso, viu? Presta atenção. Quando você fizer um voto, diz o escritor de Eclesiastes, quando você fizer um voto, cumpra ele sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor ao Senhor. Entendeu o peso dessa palavra, gente? Né? Então, a segunda... Obrigado, filhão. A segunda pergunta... Opa, valeu. A segunda implicação da pergunta é, cara, você mentiu ao Espírito de Deus. Olha a gravidade disso. Né? Depois ele vai dizer, você não podia guardar parte do dinheiro que você recebeu da sua venda? Você podia ter guardado isso. A palavra que Lucas usa aqui, que foi traduzida como guardar, traz a ideia de colocar de lado. Essa palavra que ele usou aqui, de colocar de lado. Tá? Talvez um pouquinho diferente do conceito de guardor que eu usei na aula de escola bíblica, que era proteger e prender. Né? Mas a ideia aqui é colocar de lado. Mas a questão aqui é mais profunda. Essa palavra, ela traz interpretações ainda mais profundas e talvez tenha sido essa a ideia de Lucas quando usou essa palavra. Ela significa furtar, desviar, retirar secretamente, se apropriar para o uso. Então era como se ele estivesse dizendo assim, você guardou para si esse microfone, você foi lá, pastor Paulo, e roubou o microfone, você furtou ele, você levou para sua casa. Você se apropriou dele indevidamente, você se apoderou por uma coisa, não foi para o culto. Você se apoderou para o seu próprio uso. Você levou para você. Não foi uma coisa para o reino. Não foi para você usar para o evangelho ser pregado. Você não ia pegar isso aqui, ia para a praça pregar o evangelho com isso. Você levou isso aqui para a sua casa, para você ficar cantando lá na frente do espelho, seu desafinado. Por isso que eu nunca te dei esse dom, que é para você não levar o microfone para casa. Mas você levou. Entendeu a palavra que Lucas usa aqui? É? Consegue entender o que aconteceu aqui? Foi um roubo. Consegue entender o peso disso? Quando nós usamos o que pertence ao Senhor para o nosso próprio benefício, nós estamos roubando o que é de Deus. É pesada essa palavra, mas é o que diz aqui no texto. Quando você desmembra as palavrinhas, essa é a ideia do texto. Eles estavam roubando o que era de Deus. Isso pode ser aplicado ao nosso tempo, quando a gente rouba o tempo que Deus dá para a gente. Ok? Você tem tempo para tudo, menos para servir ao Senhor. Você tem tempo para fazer qualquer coisa. Para qualquer coisa você dá um jeito. Mas para servir ao Senhor, você tem 1 milhão de empecilhos. Muita coisa te dificulta. Aliás, gente, nós precisamos crescer. E como nós estamos precisando de gente para ajudar? Quinta-feira, aqui no nosso movimento aqui, nós já estamos conversando com a problemática de que líderes nós vamos colocar para abrir novas turmas. Porque todas as turmas já estão atingindo o seu nível máximo. Tem umas que já extrapolou. E a gente pensa, quem que a gente vai pedir para sentar? Porque todo mundo que você vai pedir, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho... E aqueles que são disponíveis já estão estrangulados de coisas. Ministério infantil, como precisa de ajuda? Marane está aqui? Posso fazer esse apelo, querida? Como que precisa?
Está aqui o meu filho, ó, toda quinta-feira com 15, 16, 10, 18 crianças. Tem 17 anos. Ele precisa de gente mais capacitada, adultos, para lidar com isso. Teve um domingo que ele saiu daqui, acho que a Marina se abriu com você, tinha tanta criança dentro da sala num domingo à noite, mas tanta criança, que ele não deu conta. Ele tem 17 anos, ele não deu conta, ele saiu zureta lá de dentro. Ele falou, pai, eu não dou conta. E nós temos crianças que precisam de atenção especial. Mas aí você vai pedir, não posso, porque a palavra, eu sei, a palavra é importante, glória a Deus que você prefere isso, mas servir também é. Então, às vezes, um tantinho, uma vez no mês, que você serve, já ajuda. Né? Então, o nosso serviço a gente pode roubar de Deus, a nossa dedicação e mais, pasmem, a gente não gosta, nós somos batistas, a gente não fala disso, mas o nosso dinheiro também nós roubamos de Deus. A gente também tira lá. Não é? Isso pode ser aplicado ao nosso dinheiro. Lembra da mensagem de domingo passado à noite? Cuidado com os detalhes. Você é um ótimo crente, você é um salvo em Cristo, mas pode estar pecando nos detalhes em benefício próprio. São os detalhes. Não é muita coisa, não. Às vezes, não muito, você até é de boa, mas são detalhes que você peca para benefício próprio. Muitos crentes pecam na fidelidade ao Senhor porque vivem em benefício próprio. Eles dizem que é de Deus, eles dizem que Deus é quem dá. Eles enchem a boca para agradecer a Deus pelo que têm, mas eles não são fiéis ao Senhor. Eles abrem uma boca desse tamanho para dizer, graças a Deus que eu tenho. Todos os dias eu agradeço ao Senhor, mas não há fidelidade nos seus corações. Se escondem atrás de argumentos vazios. Dízimo é do Antigo Testamento, eu não creio no dízimo, dízimo era para sustentar o pastor, eu não tenho condições, Deus conhece o meu coração, eu estou passando por um momento difícil, eu queria ser dizimista, não é, o problema é o seu coração, ele não está no Senhor. Você sempre vai arrumar uma coisa para colocar, para justificar essa ideia. Enquanto isso, a morte espiritual está batendo na nossa porta. E Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre a ceia, ele diz algo que nós devemos pensar. Coloca aí, Emanuel, capítulo 11 de 1 Coríntios, versos 27 a 32. Olha aí, ó, pensa nisso. Portanto, isso é sobre ceia, não é sobre dinheiro, mas é o princípio do culto. Ok? Ofertar é culto, é adoração. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno, ou seja, o cara não sabe o que está fazendo. É o oba-oba, ele vem aqui, acha que se der ceia para o outro, ele vai melhorar espiritualmente. Ele será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo. Então, coma o pão e beba o cálice. Agora, olha só. Porque quem come sem discernimento, não sabe o que está fazendo, come e bebe para o próprio juízo. E olha aí o juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes, e muitos que já o quê? O que é dormir, gente? Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Morreu, não é? Vai adiante. Mas, se a gente examinasse a nós mesmos, a gente não receberia juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, ou seja, Deus até permite, porque é uma disciplina para que não sejamos condenados com o mundo. Pode passar até o 32 só? Para que não sejamos condenados com o mundo. Então, às vezes, Deus passa a gente na disciplina para ver se a gente acorda, não é? Então tem hora que a gente tem que examinar, olha como é que está. Será que a morte espiritual está batendo lá na minha casa? Igual bateu na casa de Eli, igual bateu na casa de Davi, igual bateu na casa de Saul, igual bateu na casa de Adão e Eva, igual bateu na casa de Ananias e Safira. Então eu preciso desse autoexame. Depois ele faz mais outro bloco de perguntas, a gente já está caminhando para o final. Ela não pertencia a você, a propriedade? Depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa?
E ele vai mostrar mais uma vez a gravidade. Você não mentiu aos homens, cara, você mentiu a Deus. E quando ele pergunta, né, o que levou você a pensar em tal coisa, ele está tentando mostrar a gravidade desse ato. Então ele pergunta, então não pertencia a você? Deus deu a você a decisão de fazer o que você quiser, obedecer ou não. Essa decisão é sua. A propriedade pertencia a eles, mas ele queria que as pessoas pensassem que eles estavam com o coração nas mãos de Deus. Eles não estavam dispostos a grandes sacrifícios. Talvez eles nem criam tanto assim naquilo que estava acontecendo. Talvez eles nem estavam vendo aquele movimento, aquele oba-oba, todo mundo vendendo, ajudando um outro. Não, vamos ficar seguro aqui. Isso não é bem assim, não. Isso não vai dar certo. Isso aí já vai passar essa onda aí, vai passar esse movimento, vamos ter uma segurança. Nada errado em fazer isso. Mas quando ele diz que vai fazer de um jeito, faz de outro, aí sim, ele está mentindo a Deus. Né? Depois de vendido, o dinheiro não estava no teu poder, a decisão ainda era deles. Se eles colocassem uma parte do dinheiro, ninguém ia julgar. Não era sobre o valor, era sobre a hipocrisia. Então, Ananias e Safira cantavam aquela música assim. Olha a música que eles cantavam na igreja. Recebi um novo coração do Pai. Vem comigo. Obrigado, irmã Marina, pela gentileza. Coração, olha aí. Eles cantavam isso aqui, Ananias e Safira cantavam essa música aqui. Não é? Mas isso não era verdade. Aquela comunidade era uma reunião de regenerados pela cruz. Eles cantavam isso, mas isso não era verdade. Mas essa atitude não era de uma pessoa regenerada, a atitude deles. Era de uma pessoa que queria parecer regenerada, mas ela não era. Essa era a atitude deles. O que levou você a pensar em tal coisa? Ou seja, por que você fez um mal tão grande assim? Essa pergunta parece ressaltar a insensatez daquele ato. O que eles fizeram foi um pecado horrível, uma fraude espiritual, uma desonestidade com Deus, uma provocação muito grande. Não é? Mas eles não precisavam passar por aquilo. Era só ter sido sincero, entregar o que queriam. Mas o pecado da hipocrisia estava enraizado no coração deles. Eles se colocaram debaixo do juízo de Deus. Ele mesmo foi lá, eles mesmos foram lá e se colocaram juntos, um com o outro. Vamos concluir isso? Eu quero ressaltar algumas questões para a gente aplicar à vida da gente. Presta atenção. Primeiro, a gente não deve subestimar as gravidades do pecado. A gravidade do pecado. O mundo está caminhando para um lado, eu conversava isso com um grupo ontem, o mundo está caminhando para um lado em que a sensibilidade ao pecado está ficando cada vez mais baixa. A censura está ficando cada vez mais baixa. E as pessoas não estão avaliando a gravidade daquilo que elas fazem. Elas, às vezes, vivem os efeitos, mas elas não param para pensar na gravidade de pequenas coisinhas que elas fazem, a repercussão que isso tem no mundo espiritual. Então, a gente não pode subestimar. Não é porque está todo mundo fazendo, né? Não é bem assim. Talvez para esse casal, aquilo ali não ia dar em nada. Vai dar em nada. Não é? Era um procedimento normal. O dinheiro era deles, mas eles, com o propósito de inflar o ego, passaram uma imagem indevida, eles prometeram e não cumpriram. Então, não subestime a gravidade. Você vê que depois desse ato aqui, isso aqui foi uma disciplina poderosa de Deus para que a alegria não suplantasse o temor. O temor não podia sair de dentro da igreja. O temor tinha que permanecer dentro da igreja. Segundo ponto, a gente não deve subestimar as consequências do pecado. Não é porque as pessoas não estão caindo mortas devido à hipocrisia que Deus deixou de ajuizar sobre as coisas. Pastor, não estou vendo ninguém morrer aí. Não é porque isso não está acontecendo, é igual a proporção dos milagres. Tanto os milagres como coisas como essa aconteciam de uma maneira para mostrar a Deus, eu estou no negócio, hein? Mas não é porque eu não estou vendo isso que eu vou negligenciar e subestimar as consequências. Pecados como o de Ananias e Safira se tornaram tão comuns que os crentes seguem tocando o barco.
Eles seguem roubando a Deus e não dá nada. E ainda agradecem a Deus por aquilo que eles possuem. A gente aprendeu isso aí no curso O Homem ao Máximo. Dentre os 5 pecados que têm atrapalhado a vida de um homem, esse tem um nome. Não sei se o rapaziada aí do Homem ao Máximo pode dizer. Provocar a Deus. Provocação ao nome de Deus. Tem gente aí orando para Deus abençoar o seu pecado. Tem noção disso? Tem gente que ora, igual aquele cara que eu já contei aqui, que estava agradecendo a Deus no repórter, que Deus ajudou quando eles fugiram do presídio. Graças a Deus, Deus ajudou, a gente conseguiu pular o muro naquele dia. Isso é a maior provocação que se faz ao Senhor. Então, não subestime as consequências. Cuidado com as consequências. Elas podem vir de várias formas. Terceiro ponto, Deus conhece a sua igreja. Eu me lembro do texto de Apocalipse, quando trata das 7 igrejas, que Jesus é apresentado como aquele que passeia no meio da igreja e conhece tudo e a todos. Então não tem fingimento nem hipocrisia no reino de Deus. Tem para nós, não para o Senhor. A gente precisa confessar pecados, a gente precisa pedir perdão e a gente precisa mudar de atitude. Em último, é necessário ter disciplina na igreja. Igreja não é lugar de oba-oba. Igreja não é clube ou qualquer outro evento que você vai de qualquer jeito. Não é assim. Igreja não é isso, gente. Hoje estão fazendo da igreja de tudo, menos igreja. Igreja é lugar da presença do Senhor. Quando nós nos reunimos, igreja não é um prédio, a gente sabe isso. Mas é a reunião dos regenerados, dos salvos. E quando os salvos se unem, quando os salvos se encontram, a presença de Deus está no lugar. E se a presença de Deus está no lugar, nós temos que tremer e temer. Hoje, a igreja, os cultos estão virando quase sessão de cinema. Pipoquinha, refrigerante, água. Outro dia eu ouvi um pastor falando uma coisa maravilhosa, como que a água da igreja é uma água santa. Você não bebe água o dia inteiro, mas quando chega na igreja, aquela 1h30 mas te dá um frenesi de beber água. Eu não sei se é porque o culto é muito caloroso. Não é? As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira e nem mesmo por qualquer pessoa. Presta atenção nisso. Eu digo isso aqui há 10 anos. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira e nem por qualquer pessoa. Em nome da política da boa vizinhança e do amor, igrejas estão pagando o preço da estagnação. Ele é gente boa. Fulano é bacana. Tadinho. E a hipocrisia está ali instaurada no coração, na aparência. Na semana que vem nós vamos ver na minha sala aqueles que estão dentro da igreja com aparência externa de salvo. Externamente parece. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, cuidado com os cães que vão entrando dentro da igreja. E não é cachorro não, tá, gente? Aliás, tem que tomar cuidado com os cachorros que entram também, né? Certo? Então, cuidado com isso. Deus se posicionou nesse texto. Houve a disciplina, e quando acabou isso, no verso 11, olha como fecha o verso 11. Olha o resultado. Ninguém foi chorar aquilo. Grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviam falar desses acontecimentos. Bota o verso 12. Os apóstolos, então, realizavam muitos milagres. Deus ainda estava no negócio. Sinais, maravilhas no meio do povo. Todos que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Continuou a obra de Deus. A gente vai ver na semana que vem. Disciplina é importante. Não é de qualquer jeito. Essa linha divisória entre igreja e o mundo está sumindo na mente e no coração de muito crente. E há uma imposição de que nós temos que aceitar
aceitar aquilo ali, porque se a gente não aceitar, a pessoa sai da igreja. E as igrejas vão aceitando essa loucura, vão aceitando e vão se estagnando. E esses mesmos que fazem essas coisas apontam para a igreja e dizem, olha como eles são, eles não crescem, olha lá, e começa a falar de todo mundo dentro da igreja e depois sai falando mal pelas portas. Entende isso? Mas quando nós nos posicionamos, Deus responde à igreja. E os corações são aquecidos. E a obra de Deus continua. Amém? Não foi tão pesado assim, foi, irmãos? Foi ou não foi? Oh, meu Deus. Quem que falou preciso? Oh, meu Deus do céu. Foi cirúrgico? Foi cirúrgico? Foi, Fabrícia? Foi cirúrgico? Maurício, foi cirúrgico? Assim, então tá bom, foi cirúrgico. Sem anestesia. Foi cirúrgico sem anestesia? Então tá tudo ótimo. Gente, vamos ficar de pé, vamos para casa. Eita, nós, povo. Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Semana que vem a gente continua na sequência de Atos, que é o livro que nós estamos trabalhando. Tá? Ora o texto é alegre, ora o texto é tenso. Mas quando a gente se propõe a um estudo bíblico, a gente tem que passar por tudo isso. Não adianta ficar saltando. E é nisso que o Espírito de Deus, né? O menininho pegou a visão. É nisso que o Espírito de Deus também trabalha na vida da igreja. Presta atenção nisso, tá, gente? Se eu ficar pregando aqui para vocês só motivacional, não tem disciplina e nem crescimento. O Espírito de Deus age assim, tá? Ele vai mostrando para a gente os pós e os contras. E ele vai quebrando os corações e mudando as mentalidades para que a igreja que é dele se ajuste e cumpra o propósito dela. Tá certo? Se eu ficar pegando a palavra, não, vou pular Ananias e Safira porque é feinho. Vamos para a semana que vem, que é mais bonitinho. O Espírito de Deus vai olhar para mim e falar, pastorzão, não estou entendendo. Como é que eu vou trabalhar no coração desse povo? Eu tenho que trabalhar a partir da palavra. Então, a palavra pregada, palavra que o Espírito vai trabalhar no seu coração. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós louvamos o teu nome por isso, Deus. Aplica essa palavra no coração do teu povo. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Que Deus... Oh, Jesus amado, que Deus os abençoe.